Glória a Deus, bom demais. Estamos ao vivo aqui no Instagram, no YouTube. É o nosso momento de busca, de entrega da palavra do Senhor, amém? Glória a Deus, eu quero falar com você hoje sobre obediência e sacrifício. Terça-feira, 27 de agosto de 2024. A gente está falando sobre Saul e Davi nessa semana, a história dos dois. E ontem eu falei todas as vezes que a gente se lembra, né, de Saul, consequentemente a gente se lembra que ele foi rejeitado por Deus e que Deus levantou Davi. E algumas questões vêm à nossa mente, né? Qual foi o motivo de fato dessa rejeição? A Bíblia vai narrar alguns fatos, que ele ofereceu um sacrifício sem esperar Samuel, mas a Bíblia vai narrar um fato interessante que está lá em 1 Samuel, capítulo 15, que tem esse título, né, desse capítulo, a desobediência de Saul e a sua rejeição. Então, a Bíblia ela já vem enfatizando que ele foi desobediente. Mas nesse contexto específico, Saul ele vai para a guerra e Samuel ele dá uma ordem, né, vinda de Deus para ele, olha, acabe com tudo que você vê no território inimigo, não traga nada, porque naquele tempo era comum, né, trazer os despojos de guerra para trazer como vitória, né, tudo aquilo que sobrou, todo o gado, todo o ouro. E ele vai com essa direção, acabe com tudo, não traga nada. E lá em 1 Samuel capítulo 15, no verso 22 e 23, a palavra diz que ele voltou, né, com as ovelhas, com os gados. E aí Samuel disse a ele, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor ouvir do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei. Sabe, esse finalzinho aqui, ele deve ter doído muito quando ele ouviu. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também rejeitou você como rei. Então Samuel ele dá uma chave poderosa para a gente, que é o tema principal dessa mensagem aqui, que obedecer é melhor do que sacrificar. E muitas vezes a gente quer fazer algo para Deus, muitas vezes a gente quer fazer algo para Deus no intuito de sermos aceitos, de sermos vistos por Deus, no intuito de chamar a atenção para Deus, a atenção de Deus para a nossa vida, para encontrar um favor do Senhor, mas esquecemos de obedecer aquilo que Ele já falou. Sabe, e às vezes a gente fica pensando, mas Deus não falou comigo, Deus não falou comigo. Até ontem eu estava conversando com a Ju, né, amor? E ela disse uma frase muito interessante, não é que Deus não falou, talvez Deus não tenha falado, talvez Ele não tenha dito aquilo que você queria escutar. E quando Ele diz algo que a gente não quer escutar, dói no nosso coração. Quem é pai vai entender também quando a gente fala algo para os nossos filhos. Duro, né? Às vezes realmente dói tanto a gente quanto nele. Mas a gente esquece que no relacionamento com Deus a gente precisa ter temor. Temor, o temor do Senhor, né? O famoso temor do Senhor. E obediência e temor andam juntas, andam juntos. Saul, ele não entendeu isso. Ao longo dessa semana você vai entender por que ele fez isso. Não vou revelar agora o real motivo do coração dele pelo qual ele desobedeceu. Vou deixar para sexta-feira para você entender. Mas fato é que ele trouxe tudo aquilo da guerra e ele queria sacrificar ao Senhor. Ele tinha uma boa intenção. Quando Samuel encontra ele, ele fala assim, não, eu trouxe para prestar um culto ao Senhor. Aí Samuel fala para ele, mas Deus não pediu isso. Não, mas eu trouxe para sacrificar ao Senhor. Samuel fala, mas Deus não pediu isso. Deus pediu para você ir lá, acabar com o território inimigo e voltar sem fazer nada. E voltar com nenhum despojo de guerra. Sabe, Deus não queria que ele colocasse naqueles bens que o inimigo tinha, a sua vitória. Deus queria que ele colocasse a sua vitória na palavra de obediência. Vai lá, entra, mata todo mundo inimigo e volta para cá.
Deus não queria que ele tivesse uma conduta igual todo mundo tinha naquele tempo. Ir lá, pegar e trazer aquele bem como vitória. Sabe, diversas vezes na história do povo de Deus, a gente vai ver que Deus ele queria uma certa obediência. Moisés, quando subiu ao monte para falar com Deus, teve aquela, toda aquela história, toda aquela conversa que ele teve com Deus, Deus escreveu os mandamentos na pedra e tudo mais. Deuteronômio 5:29, a palavra diz que o povo lá embaixo fala assim, não, que a gente quer ouvir Deus e tudo que a gente ouvir de Deus, a gente vai obedecer. Aí Deus olha para Moisés, Deuteronômio 5:29 e fala assim, ó, quem dera se eles tivessem sempre no coração essa disposição para me temer e para me obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. São palavras de Deus, não são palavras humanas. São palavras de Deus. Deus fala assim, olha, quem dera esse povo me temesse e me obedecesse, porque se eles fizessem isso, tudo iria bem com eles e com seus descendentes. Olha que chave poderosa que a palavra nos dá. A gente conversava ontem aqui em casa e eu lembrava disso, que tudo que Deus faz não é simplesmente na nossa vida, mas é para uma descendência. Deus ele é geracional, Ele quer fazer na minha vida, na vida do meu filho, na vida do filho do meu filho. Só que muitas vezes alguém vai lá e quebra o ciclo, da promessa de Deus. E algum filho não começa a viver aquela promessa que Deus prometeu para tantas gerações atrás. E Deus fala, nessa chave de Deuteronômio 5:29, simplesmente o seguinte, se você temer e obedecer ao Senhor, isso lhe será como proteção, tanto a você quanto a seus filhos. O próprio Deus disse isso. Se você temer e obedecer, isso lhe será como proteção para você e para toda a sua geração. Sabe, a gente não precisa simplesmente adivinhar tudo que Deus quer. A gente não precisa ouvir Deus todos os dias. É simplesmente ir obedecendo. Ontem mesmo eu estava procurando uma resposta em Deus. Não encontrei como eu queria, mas eu me lembrei de quanto Ele já falou ao longo desses anos que eu caminho com Ele. Sabe, e olhando para mim mesmo, eu faço a pergunta, será que eu de fato obedeci tudo aquilo que Ele me disse para fazer? Será que de fato eu fui fiel a tudo aquilo que Ele me pediu? Será que de fato eu fui fiel a tudo aquilo que Ele me direcionou? Talvez não, mas sempre é tempo para refletir, sempre é tempo para corrigir a rota, sabe? E a gente precisa treinar o nosso ouvido para ser obediente e sensível a Deus. Sabe de que maneira? Mergulhe na palavra do Senhor. Sabe, talvez você já leu a Bíblia algumas vezes. Leia de novo, sem pressa. Não passe correndo, são como placas de aviso. Você não precisa passar correndo ali. Começa a meditar em cada versículo, em cada chave. Treine seu ouvido, fale menos, escute mais. Comece a procurar pedras preciosas aqui na palavra do Senhor. Sabe, leia um versículo, releia, escreva e procure, às vezes, ver o que está além daquelas palavras, além daquelas letras, porque você não precisa decorar um versículo, isso não vai te fazer um super crente. Você não precisa, saber ser muito bom de endereço de Bíblia, está aqui, não, vamos ser sinceros, tem um Google, tudo que você pesquisar lá, ele vai te entregar isso, mas talvez está faltando um ingrediente chamado Espírito Santo, para sentar junto com você, para ler a Bíblia junto com você, para dar, aquela revelação, porque uma revelação vai mudar a sua Bíblia, vai mudar a sua vida. Você pode dar uma pesquisada no Google, você pode achar tudo, mas faz isso. É verdade, né, amor? Talvez uma revelação vai mudar a sua Bíblia, não vai mudar a sua vida, mas vai mudar a sua Bíblia. Eu acho que esse erro aqui não foi nem mesmo erro, um erro de palavras. Talvez está faltando uma revelação para mudar a sua Bíblia, eu gostei disso. Isso aqui pode ir para o Stories um dia. Porque muitas vezes a gente chega no nosso devocional com uma lista de compras, uma lista de desejos, um frenesi verbal ali, Deus começa a falar, preciso disso, como se Deus não soubesse o que a gente precisava.
o que a gente precisa. De fato, Ele já sabe. Mas a gente não precisa chegar com essa lista, né? A gente precisa chegar com o nosso coração por completo. E aí você vai entender que conforme você muda a sua forma de orar, sabe, muda de ambiente. Se você ora numa mesa, na sala, amanhã você ora no sofá, depois você ora no quarto, depois você vai para a porta da sua casa, depois você vai para a garagem, começa a explorar, sabe, a mudar a sua mente, porque a sua alma, a sua mente, ela procura padrões, né, para repetir, para criar e para trazer aquele ambiente confortável para você. Isso é neurociência, né? Tanto é que quando você muda de casa, a primeira vez que você dorme naquela casa ali, você estranha. Acontece com você também. Você estranha, parece que você está naquela outra casa e sua mente começa a procurar, né, sentidos familiares naquele lugar. E isso interfere no seu relacionamento com Deus, querendo ou não. Isso interfere porque você começa a buscar um padrão ali. Deus não tem padrão. Deus não tem padrão. Ele quer falar com você de diferentes formas. Talvez você vai orar 1 hora na sua casa. Quando você pegar o seu carro, ou o ônibus, ou alguma condução para você ir trabalhar, Deus vai falar com você ali no caminho. Esse é o nosso Deus. Se você olhar para a história da Bíblia, você vai ver que ao longo do tempo, Ele mudou a forma como Ele se relacionava com o povo de Deus. Amém? E entenda que Deus, Ele não quer tirar você de uma posição, né, de ignorante, para te colocar numa posição de desobediente. Então Ele vai falar quando você obedecer aquilo que Ele já falou. Às vezes você não vai conseguir ser fiel a tudo, mas Ele vai falar. Amém? Glória a Deus. O outro detalhe é que você não pode pensar que Deus Ele vai falar com você apenas coisas extremamente espirituais. Talvez Ele vai falar com você coisas de cuidado da sua vida. Sabe, filho, não entra nessa rua aqui hoje. Filho, você esqueceu a chave. Filho, fica mais um pouquinho aqui em casa. Filho, fala isso para tal pessoa. Porque a gente não pode ter o nosso coração semelhante ao coração de Saul, sabe? De querer por tudo chamar a atenção de Deus. A gente tem que ter o coração que a gente vai encontrar ao longo dessa semana, dessas mensagens, o coração de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Amém? Então, além de sacrificar, vá além de sacrificar, comece a obedecer e Deus vai revelar muito mais para você. Então, como é que você quer ser lembrado? Como você tem se posicionado? Qual resposta você está dando para aquilo que Deus já te disse? Eu quero falar com você amanhã sobre a voz de Deus e a voz do povo. A gente escuta muito, né? A voz do povo é a voz de Deus. Cai nessa não. Cai nessa não. Não cai nessa. E amanhã você vai entender, né, qual voz você tem que escutar. Se você tem que escutar a voz do povo, é a voz de Deus. E você vai entender por que Saul trouxe tudo isso aqui da guerra. Você vai entender amanhã. Amém? Eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua vida. Papai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Nós te louvamos por esse momento, Senhor. Nós te agradecemos e eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos dê um coração, Deus, disposto a te obedecer. Que o Senhor nos dê um coração disposto a obedecer a sua voz, papai. E para isso a gente precisa te ouvir. A gente precisa ouvir a tua voz. Então eu te peço, meu Deus, aumenta a sensibilidade, Pai, dos nossos ouvidos espirituais, para aquilo que o Senhor tem dito, para aquilo que o Senhor tem falado, ó Deus, ao longo desses dias, para que a gente de fato consiga escutar o Senhor e cumprir com fidelidade, Deus, aquilo que o Senhor disse. Eu te peço, meu Deus, abençoa essa pessoa que está me escutando, dê a ela graça, força e sabedoria para viver, para cumprir aquilo que o Senhor tem dito. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bênção demais. Você que está aqui no YouTube, segue a gente nesse canal. Você que está escutando no Spotify, segue a gente também aí. Compartilha com alguém. Aqui do Instagram, nós estamos com o Instagram novo. Vou desativar isso aqui daqui uns dias. Então, você vai lá no meu Store, volta lá no Store um pouquinho. Tem um link lá para você compartilhar, seguir, né, na verdade. Eu espero você aqui amanhã às 6h07. Amém? Deus abençoe você, a sua vida, o seu dia, em nome de Jesus.